Oi, gente! Olá a todos! Aqui é Rosana Rocha, eu sou doutora em educação, especialista na questão de racialidade, né? A minha tese de doutorado, ela foi feita com o título O Não Dito e o Maldito Racismo na Escola, representações sociais sobre estudantes negros e negras. Então, assim, eu sempre tive o interesse em pesquisar a temática negra. E por que eu tive interesse? Não sei, né? Deve ser porque sou uma mulher negra, né? E aí eu acho importante a gente falar alguns pontos aqui, principalmente nesse mês, que é o mês da consciência negra, porque a gente tem alguns equívocos. Cheguei até a fazer alguns videozinhos engraçados para TikTok, para Instagram, porque é uma coisa mais rápida, né? Não é tanta discussão. Agora, se você dos vídeos veio para cá, é porque você quer entender um pouquinho das questões mais teóricas, né? Eu vou tentar ser, assim, o mais sucinta possível e vou dizer a importância deste mês, que é o mês da consciência negra, e como que a gente tem que fazer atividades nesse sentido. Por quê? Acaba sendo que é um mês para que a gente faça uma parada, né? Eu acho que é um mês de... é um marco, mas não é um mês, né? A gente, na verdade, pela lei, tem que tratar a temática negra dentro da escola todos os dias, em todas as disciplinas, em todo o currículo que impõe tanto os conteúdos programáticos, como as metodologias, como as próprias relações que se estabelecem. É lei, né? Eu tive que ouvir recentemente de uma pessoa, porque a gente tem uma questão seguinte, né? Vou dizer para vocês assim, em off, tá? Quando a gente é uma mulher negra, e uma mulher negra ou empoderada, ou um homem negro empoderado, a gente tem muitas resistências. E isso é fruto de duas palavrinhas que estavam muito em moda e acho bom a gente trazer nesse vídeo. O racismo estrutural. O que é o racismo? Pra gente falar assim primeiro. O racismo não é necessariamente falar, ó, seu preto, seu macaco, sua nega, seu cabelo de bombril, também é. Mas o racismo no Brasil, ele não se manifesta apenas assim, com ofensas, com xingamentos, com brincadeiras disfarçadas. E esse cabelo aí ruim, esse cabelo aí duro, não é só assim que o racismo se manifesta no Brasil. O racismo no Brasil, gente, ele é muito mais sofisticado. E ele vem do racismo que aconteceu lá em África, na época em que os europeus foram colonizar. E a gente tem que dizer, tem que parar esse vídeo para dizer que nós, brasileiros, temos uma educação que é eurocêntrica, uma educação que valoriza os conhecimentos, os saberes, a história da Europa, dos gregos, dos romanos, da população XYZ, e a gente até inclui, de repente, aí, né, Estados Unidos aqui, né, na América do Norte, a gente inclui também ali um Japãozinho e pronto. E isso é fruto de um movimento que aconteceu lá atrás, quando europeus decidiram dividir a África, porque a gente acha, às vezes, que a África é uma coisa só, né? A gente acha que a África é pobreza, a África é escassez, e a África é só isso. Ai, meu Deus, coitadinho, eles passam fome, a barriguinha deles é inchada, ai, lá que começou ebola, tudo que é ruim vem de África, né? Na verdade, tudo vem de África. A nossa civilização veio de lá. Os primeiros seres humanos estavam no continente africano. E por que o continente africano é tão importante? Foram os primeiros desenvolvimentos, assim, que a gente fala de humanidade, de civilização, e a gente às vezes aprende que, ai, mas é rudimentar, né? Eles eram bárbaros, é só assistir os filmes de Indiana Jones, na época. Mas tem no Netflix, eu acho que tem. A gente assistia os filmes e via lá as tribos. Gente, primeiro que tribo é terrível, tá? Não existe tribo. Tribo é preconceituoso. Aldeias, né, ou povoados, né, mas tinha os povoados lá, e a gente vê nos filmes do Indiana Jones aqueles povos que falam uga buga, uga buga. Você vê em vários e vários filmes antigamente, né, as pessoas pretas da pele retinta, né, bem escuras, o cabelo pra cima, uga buga, como se fossem bárbaros, como se fossem pessoas que não tinham a menor civilidade, que não tinham, que eram assim mais próximos a animais possível. Isso é uma construção, isso não aconteceu de verdade. Quando os europeus chegaram em África para colonizar, eles chegaram lá não porque eles eram bonzinhos e queriam civilizar aquele povo, né? O discurso da igreja, inclusive, que os pretos não tinham alma, né? Os negros. Então, que eles dariam uma alma, né? Eles teriam que
converter essas pessoas negras, porque elas eram pessoas que eram incultas, que não tinham cultura, que eram tudo errado. Já havia civilização em África muito antes da chegada dos europeus. E estudando a gente diz que inclusive mais desenvolvidas do que as civilizações europeias. Porque a civilização europeia vai fazer o que lá em África? Eles foram lá para quê? Para civilizar ou foram lá para retirar os recursos minerais, para explorar a mão de obra? Por que eles foram para lá? Para ajudar, para civilizar ou para explorar? Para dominar? Para furtar? Para saquear? Porque ninguém diz isso, né? Todo mundo aprende na escola, os negros foram escravizados, os negros eram coitadinhos, os negros sofriam, os negros não sei o quê. Mas ninguém conta que quem fez isso foram os brancos europeus, no nosso caso os portugueses aqui do Brasil, aqui no Brasil, na colonização brasileira, que traziam os negros para cá em tumbeiros, em navios, em condições terríveis, que separavam as famílias, que exploravam e que desumanizavam. Então, na verdade, quem que a gente deveria ensinar na escola e que deveria ter vergonha quando passasse a história, não seriam os negros e negras, que quando se fala da escravidão tem vergonha. Porque a gente fala da escravidão num viés de, ai, coitadinho, os negros sofriam nisso, sofriam naquilo, a história do negrinho do pastoreio. A gente só mostra isso. A gente não mostra. A gente não fala, por exemplo, que no ano lá de 1200, um dos primeiros documentos de direitos do mundo, direitos humanos, a Carta de Curucufungá, gente, ela foi feita dentro do continente africano, no Império do Mali. A gente não diz isso, a gente não fala isso para os nossos alunos. A gente fala que quem levou os direitos humanos foi em 1949 a ONU que promulgou. Tudo bem, mas antes, em 1200, a gente tá falando 1200, já tinha lá, já tinha filosofia africana de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. A filosofia de que eu preciso proteger os seres vivos, preciso de dar para a pessoa, preciso de respeitar o meu semelhante, porque eu sou, porque ele é, nós somos uma conexão. Então a gente já tinha inclusive a conexão com o trabalho, com a terra, com a moradia, com a natureza. Os africanos já têm isso desenvolvido há muitos anos. Então quem eram os desenvolvidos? Eram os europeus que chegaram lá para saquear, para roubar, para estuprar, para matar, para tirar os bens, para explorar, para desumanizar? Ou os africanos? Aqui é o mesmo caso dos indígenas. Os indígenas precisavam mesmo ser colonizados? É muito melhor o que os europeus, os portugueses impuseram a eles? Então a gente tem que refletir. Então a primeira coisa que a gente tem que refletir é que África não é um continente único. Ele é composto de mais de 50, quase 60 países. Então ele é grande, diverso, rico, com cultura, com sabedoria. Ou vocês acham que os portugueses iam atravessar o Oceano Atlântico e trazer negros de África se eles não conseguissem fazer nada? Eu já disse isso em várias palestras que eu faço. Me dá grãos para plantar, uma enxada e fala, Rosana, planta! Meu amor, a gente vai morrer de fome, as plantas morrem tudo comigo, as plantas morrem todas comigo. Agora, eles trouxeram pessoas que tinham conhecimentos. Os negros que vieram para o Brasil, gente, que vieram em grande quantidade durante a colonização brasileira, que trouxe negros escravizados. Aliás, nós somos o país fora de África, do continente africano, com maior concentração possível de pessoas negras. E as pessoas negras vieram para cá, gente, porque elas tinham conhecimentos. Conhecimento de siderurgia, de mexer com aço, de mexer com metal, conhecimento de agricultura, conhecimento de irrigação, conhecimento da coleta e de achar ouro, minérios, de extrair. Então, até de 1500 que o Brasil foi colonizado. No início a gente teve a predominância da escravização indígena, mas logo foi substituído, né? Foi substituída pela escravização de negros e negras. Então, assim, até 1888, a mão de obra que a gente tinha, assim, ferrenha no Brasil era de negros e negras. E a gente chegou, caso você não saiba, né, depois das minhas pesquisas verificando, na época da colonização brasileira, em que nós éramos uma colônia de Portugal, até um dos maiores PIBs aí, né, produto interno bruto, de exportar, de dinheiro que ganhava, né, com a extração, né, com o plantio de cana-de-açúcar, com o plantio de várias coisas que a gente teve aqui. E isso, gente, café, cana-de-açúcar, veio de que mão? Quem plantava aqui no Vale do Ribeira? Quem plantava nas zonas cafeeiras? Quem plantava no Nordeste? Quem plantava? Quem cultivava? Quem eram os tropeiros que levavam os animais, que tinham esse trato? Eram pessoas negras.
E isso não é reconhecido. Então foi necessária uma lei fruto de muita luta, porque nada cai de graça. Nada, ai, Rosana, eu vou te dar um presente. Nada cai de graça, tudo vem com luta, com esforço. E luta e esforço do quê? Do movimento negro. Então, a primeira que a gente teve de conquista do movimento negro, a gente pode falar que foi a abolição da escravatura. Como assim? Não foi a princesa Isabel, uma mulher branca. Não, meus amores, nós tínhamos várias concentrações de quilombo. E quilombo, aquele conglomerado de pessoas majoritariamente negras, fugidas da escravidão, mas também havia pessoas brancas, pobres, mas em sua maioria pessoas negras. Por isso que o nome quilombo hoje remete a um grupo. Nós tivemos o quilombo de Palmares. Gente, fui lá o ano passado, olha, me arrepia. Que lugar mágico, que lugar maravilhoso, emocionante. Quem não conhece Serra da Barriga, onde foi o quilombo dos Palmares, vá. É uma conexão assim ímpar. E eles fizeram ali no Quilombo dos Palmares, durante a colonização do Brasil, um lugar de resistência com milhares e milhares de pessoas que resistiu anos e anos. Foi a primeira experiência que nós tivemos no Brasil, vamos dizer assim, democrática, porque ali não tinha quem mandava, quem não mandava. Ali tinha cooperação, eles precisavam de cooperar para sobreviver e resistir aos ataques de portugueses, a todas as coisas que tinham contrárias a ele, inclusive foram traídos, né? Foi feito um suposto acordo e foram traídos. Mas enfim, ali foi uma primeira esperança, assim, grande, mas havia quilombos em vários lugares. Nossa, só que na região de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, nós tínhamos em Porto Feliz, em regiões, quilombos que surgiam, que as pessoas iam, né? Então, o que a gente tem que dizer? Os negros e negras no Brasil, que a gente aprendia na escola, que eles sofriam, que eles eram passíveis, que eles... Isso não existe. Negro e negra no Brasil é sinônimo de resistência, tá? Resistência. E aí, o que acontece? Em 1888, eles não aguentavam mais segurar a negrada. Os negros estavam ali se juntando. Então, imagina você tinha uma fazenda enorme e controlar, né? As pessoas fugindo, fugas em massa, conglomerados, revoltas, muitas coisas acontecendo. E tu fala assim, peraí, vai dar ruim. Vamos dar um jeito? Vamos fazer a abolição da escravatura e a gente faz no nosso jeitinho brasileiro. E qual que é o jeitinho brasileiro? E eu gosto muito de dizer isso. Nós temos os judeus, né, que foram povos, né, que foi um povo explorado pelo nazismo, que quando acabou o nazismo, que foi um movimento, né, a gente fala muito do nazismo, mas a escravização no Brasil eu acho que tá ali quali, que é um movimento de desumanização, de extermínio, de eliminação, né? Esse movimento, para os judeus, quando acabou, né, o nazismo, eles foram indenizados. Bufufa. Ai, judeu não é pobre, negro é. Claro, os judeus foram indenizados, inclusive alguns judeus que moravam em outros lugares do mundo foram indenizados. E os negros do Brasil? Quando teve a abolição da escravatura, algum negro foi indenizado? Algum negro recebeu alguma terra para plantar? Algum negro foi algum trabalho para ser inserido? Muito pelo contrário, gente. Quando houve a abolição da escravatura em 1888, eles ficaram muito bravos. Então eles fizeram uma abolição, uma liberdade inacabada. Vocês estão livres, só que você não tem mais trabalho, tá? Você não tem moradia, você não tem mais nada, se vira. E aí, os negros e negras no Brasil ficaram pela própria sorte. E quando a gente vai hoje com esse discursinho de eu sou contrária às cotas, meu amor, F5, teclinha do computador atualiza. Porque você não tem que ser contra as cotas, não. Você tem que ser a favor de cota, a favor de reparação em dinheiro histórica. Porque os meus antepassados, eles foram explorados, foram reificados, transformados em objetos, explorados igual animal e não receberam nada quando foram libertos. E até hoje ninguém da minha família recebeu nada. E por que os negros no Brasil são os mais pobres, são a maioria da população, mas são, né, 75% da extrema pobreza é negro e negra? Por quê? Porque não teve uma abolição real no Brasil. Porque nós sempre tivemos a participação de uma elite que decide o que vai fazer. Vamos abolir a escravatura e cada um se vire. Pior, vamos trazer os imigrantes italianos, vamos ajudar eles com dinheiro. E os negros fiquem à própria sorte. Só que nós somos resistência. E nós estamos aqui. E era tudo para ser eliminado. A gente teve, inclusive, no Brasil, uma política de branqueamento, gente, que se pregava que o Brasil não era desenvolvido por causa dos negros. E que aí ia ter a miscigenação, a mistura de raça, e com o tempo a nossa população ia ficar branca. E quanto mais clara ela ficasse, mais desenvolvida ela ficaria. Você pode ver exemplos na Argentina. Por que você não acha negros e negras lá? Porque eles foram dizimados, foram exterminados.
E é isso que eles queriam fazer no Brasil. Mas não conseguiram. Porque o negro no Brasil é um forte, é igual o nordestino, ele é um forte, é um corajoso. E ele sobreviveu mesmo com todas as adversidades, mesmo não tendo sido integrado socialmente com moradia, com trabalho, ele foi se virando. E infelizmente o resultado é o que a gente tem hoje. Negros e negras, sendo a maioria da população brasileira, ainda vivendo em condições que não são de direitos plenos. Negros e negras não têm direito pleno à vida. Jovens de 15 a 29 anos, principalmente homens negros, são exterminados. A gente tem um genocídio, um extermínio, morte dessa população. As mulheres que mais sofrem violência obstétrica são as mulheres negras. As mulheres que mais são estupradas são as mulheres negras. Aqueles que menos têm trabalho são negros. Aqueles que menos recebem salários, salários mais baixos são de negros. Aqueles que têm menos moradia são negros. Aqueles que têm menos segurança e que mais sofrem por morte e violência violenta são negros. Então, se a gente for pensar numa pirâmide social, os negros, eles estão aqui, ó, na base. São aqueles que menos têm direito. E se a gente inverter, aqueles que mais têm. Os negros são aqueles que menos têm. E essa pirâmide social é o racismo. O que é o racismo, basicamente? Não existe uma justificativa biológica, científica, de gene, de ciência, tô falando ciência biológica. Não existe uma justificativa, apesar de usarem, né, na questão da evolução da espécie, que os brancos eram os seres humanos desenvolvidos e os negros eram os primitivos. Isso é mentira. Isso não existe. Isso aí é uma fake news da época. Depois se dizia que negros não tinham alma, então uma concepção aí religiosa. Fake news também. Depois se dizia que a questão social é porque os negros, eles eram inclinados para serem ladrões, para serem alcoólatras, para serem isso, para serem preguiçosos, sendo que só eles trabalhavam. Então todas essas concepções científicas, pseudocientíficas, falsa ciência, todas as concepções religiosas, concepções sociológicas que eram, vamos dizer assim, racistas, elas colocaram sempre negro na base da pirâmide. O branco era o modelo ideal, estava no topo. E quanto mais escuro a pessoa fosse ficando, menos ela era considerada. Então aí pensou-se em miscigenar, que a gente vai acabar com a negrada e vai melhorar. Não se conseguiu. E isso até hoje continua. A gente fala que é questão do colorismo. Quanto mais escura a pessoa é, menos direito ela tem. Quanto mais clara. E aí, qual que é a concepção? A gente tem um problema no Brasil que as pessoas não se reconhecem negros e negras. E por que não? Porque desde a escola, em toda a nossa sociedade, a gente tem uma coisa chamada o racismo estrutural, que o professor Denis de Oliveira da USP, ele coloca bem assim, nítido, que é esse impedimento, né? Por que ele se dizia lá, quando os europeus chegaram em África, que negros não tinham alma, que negros eram bárbaros, que negros eram incivilizados, que negros eram violentos, negras, pra quê? Para justificar a exploração, para justificar a dominação desses povos. Então foi feito com o objetivo, gente, do capital, do capitalismo, ganhar dinheiro, explorar, é isso. E essa mesma justificativa continua até hoje. Quais são as pessoas no Brasil que têm os piores salários? Quais são as pessoas que são mais exploradas? A gente não tem trabalho para todos, então a gente tem que fazer uma pirâmide. Aqueles que vão ter os melhores salários, os direitos garantidos e aqueles que não. Então a gente tem no Brasil, eu acho importante falar isso ainda hoje, o capitalismo. E o capitalismo está baseado com o que os europeus fizeram quando chegaram lá em África. Eles querem o capital, querem dinheiro, querem explorar. Só que a gente tem um problema no Brasil do capitalismo, que a gente tem um capitalismo, como dizia Clóvis Moura, um pesquisador, dependente. Por quê? A gente tem, por exemplo, Estados Unidos, que a gente paga um pau, vocês, eu não, tá? Estados Unidos é modelo de nação. Gente, a gente poderia atualizar a F5, né? Procurar aí, né, países realmente desenvolvidos pra gente copiar. Mas é a síndrome de vira-lata do brasileiro, de achar que bater continência pra americano porque eles são tops. Eu não acho, já disse. Mas vamos pegar os americanos. Os Estados Unidos, ele é um país capitalista. Só que ele tem os meios de produção. Ele tem tecnologia. Ele tem as multinacionais, ele tem maquinário, ele tem. Então ele não precisa de explorar tanto a mão de obra para ter dinheiro. Por quê? Porque ele tem máquinas, tem técnicas, tem isso. O Brasil não. O Brasil é um país que é capitalista, mas ele não tem tecnologia.
Ele não tem maquinário, ele não tem desenvolvimento científico, tecnológico para isso. Então, para que ele receba ao máximo o capital, e quem vai receber esse ao máximo? Poucas pessoas, né? O grupo de dominantes está lá no topo. Ele precisa explorar muito a mão de obra. E aí que entram os negros e negras, que Clóvis Moura diz que fica na franja da sociedade, do lado de fora. São marginais mesmo, colocados à margem, pro lado de fora. Negros e negras, eles têm que ser explorados. Então a gente tem que ter uma mão de obra que fica ali esperando e que aceite qualquer coisa. Então ela não pode ter escolaridade, por isso que são contra as cotas para negros. Ela não pode ter dinheiro, senão ela vai escolher o trabalho. É para ser explorado. Então no Brasil, para que funcione, o racismo, ele é a nossa estrutura, é a base da nossa sociedade. Se acabar o racismo, que diz, por exemplo, que as pessoas negras têm que estar ali em condições, em trabalhos de baixo, né? Em trabalhos manuais, em trabalhos de exploração, como que a gente vai sustentar esse capital que não tem tecnologia? Então, toda uma questão, gente, se a gente for pensar, de exploração, de dinheiro. E isso é tenso, tá? Tá, Rosana está dizendo tudo isso para dizer o quê? Para dizer que no Brasil o racismo, você não pode dizer, eu não sou racista, você é racista. Sabe por que você é racista? Porque o racismo no Brasil, gente, ele é a base da sociedade. A gente nasce nesse caldo cultural. A gente nasce com esse óculos racista. E mesmo as pessoas negras, como eu, elas são pessoas que reproduzem discursos racistas. Então, acho bom a gente dizer quem são os negros, né? Os negros, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são as pessoas que têm descendência africana. Ponto. Vem do continente africano, tem uma descendência predominantemente africana, que são as pessoas da pele mais escura, mais retinta, com mais cor, que são os pretos. Ai, Rosana, eu posso falar preto? Pode, não só pode como deve, seu aluno preto e preta, e com respeito, com dignidade, fale desse modo, com orgulho. Você tem que trabalhar para que teu aluno preto enche a boca para dizer eu sou preto, sou preta, né? Então são os pretos com a pele mais escura, segundo o IBGE, tá? E os pardos, que são os miscigenados, que têm descendência africana e de brancos, e aí são os miscigenados, as misturas, né? Então eles acabam sendo os pardos. Pardo, parda, pardo não é papel? Não, pro IBGE é preto e preta, ascendência predominantemente africana, pele mais escura, e miscigenados, misturados, pardos e pardas. Tanto os pretos como os pardos, eles compõem os negros no país. Então você tem que trabalhar isso com seus alunos, eles têm que saber, têm que se reconhecer. Agora, o que não pode é falar seu preto com ofensa. Não, a gente tem que ressignificar. O movimento negro fez isso. Tanto é, gente, que o termo mesmo negro, no Brasil ele é utilizado. E aí eu fui num congresso na Colômbia, o ano passado, e aí eu falando negro, 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 eles se assustam, porque em Colômbia, né, em outros lugares da América Latina, falar negro e negro é ofensivo. Aqui no Brasil não é. Por que não é ofensivo no Brasil falar negro e negra? Porque o movimento negro, ele ressignificou. Ah, vocês falam negro e negra para humilhar a gente? Peraí, a gente vai pegar esse termo e a gente vai usar ele com orgulho. Então aqui foi ressignificado pelo movimento negro. Então negro e negra, ok. Inclusive é a classificação oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas lá fora, por conta de alguns países ter essa conotação negativa, né? De negro, de sem alma, de não sei o quê, de pejorativa para as pessoas de cor, aí se utiliza afrodescendente. Então, para o Brasil, a gente pode dizer que afrodescendentes, que é o termo que a ONU, né, Organização das Nações Unidas, usa, afrodescendentes e negros são iguais. E qual que é o detalhe? Historicamente, desde da colonização até a abolição da escravatura, ou mesmo após a abolição, se mantém ainda esse racismo que coloca brancos no topo da pirâmide como os mais inteligentes, como os que mais têm coisa, como os que mais podem, e quanto mais preto, quanto mais escuro na base, para explorar, para dominar, para eliminar, para exterminar, enfim, para manter esse capitalismo que a gente tem, que alguns têm e outros não. Um país que produz alimento para alimentar muita gente, que as pessoas passam fome. E a gente é contra a Bolsa Família. E a gente é contra a cota, coisas que nós deveríamos ser a favor, porque o governo existe. Para quem não sabe ainda, né, o governo, eu tô falando o Estado. E que Estado? Não o Estado de São Paulo em si, que eu tô falando de São Paulo, mas o Estado, né? No caso aqui, a prefeitura, o Estado, o governo federal, né, a nação, o país, ele existe, e os governantes, né, do executivo, do judiciário, do executivo, eles existem, do legislativo,
para garantir o direito da população, para garantir o direito de todos e todas. É para isso que existe, não é para dar lucro. O país não tem que dar lucro, o governo tem que ter lucro, o governo tem que dar serviços contrapontos. Então, se a gente paga impostos para que nós tenhamos saúde, educação, transporte, economia, são os direitos humanos básicos. E quem é contra os direitos humanos, a gente não vai entrar nessa seara agora, mas são direitos básicos para a sua dignidade. Ninguém vive sem se alimentar, sem ter saúde, sem ter segurança, sem ter trabalho, sem ter cultura, sem ter o meio ambiente. Ninguém vive sem isso. Então, são direitos básicos nossos, direitos humanos. E se você é contrário, vamos estudar um pouquinho que você está falando besteira aí, tá? Então, basicamente, o que eu queria dizer... nós temos uma estrutura social racista, tá? Eu, como diretora de escola, posso dizer, sabe qual é a fama que colocam de mim? Porque assim, eu sou uma mulher preta, né? Ah, Rosana, você não é preta, você é negra e pro IBGE você é uma pessoa parda, sim. Só que eu tenho uma escolha política de me considerar preta, né? Então eu sou, para o IBGE, parda, mas como escolha política preta, para quê? Para reafirmar esse posicionamento de assumir a minha negritude, assumir a minha identidade, assumir a minha ancestralidade e com muito orgulho, tá? Mas eu, diretora de escola, doutora, você chega no interior de São Paulo, né? Majoritariamente pessoas brancas na cidade, né? Na escola em que eu fui ser diretora, tinham duas professoras negras, que eu nem sei se consideravam, pela heteroidentificação, então a gente tem a autoidentificação, então eu me identifico uma mulher preta, negra, né? Mas tem gente que é negra, gente, que tem o cabelo, que tem o nariz, a boca, que tem a pele, ou um desses traços, ou nenhum deles, mas tem uma descendência, o avô, a avó, tataravó, eram negros e negras, ele é negro. Por isso que a gente fala, mas a candidata dos Estados Unidos não era negra. Era, porque se a gente tem uma gota de sangue negro, você é negro. Mas no Brasil não, a gente teve um problema, que eu falei pra vocês, do branqueamento, de querer ficar branca. Até hoje as pessoas alisam o cabelo e lutam com forças pra dizer que não são negras. Em contrapartida, nós temos pessoas que se afirmam, né? Minha filha, ela é miscigenada, meu marido é branco, minha filha é miscigenada, seria parda, mas elas consideram a minha preta, negra. Mas tem pessoas que têm a pele mais escura que ela, o cabelo mais crespo, mas consideram brancas e tá tudo bem. Porque isso é uma questão de letramento racial. Então, assim, pela heteroidentificação, quando eu cheguei no município, eu tive muita resistência. Porque eu cheguei como uma diretora de escola, vinda de outra cidade, fazendo doutorado, quase finalizando o doutorado. Quem sou eu na fila do pão? Por mais que ninguém falasse, o que estava na cabeça das pessoas era, não é o lugar dela, e até hoje tem isso, as pessoas se incomodam. E pessoas negras, principalmente, algumas negras, algumas brancas, se incomodam porque eu tô ali deslocada. As pessoas negras na escola estavam nos cargos de limpeza, e com todo o respeito ao cargo de limpeza, porque eu digo, eu sou diretora da escola, se eu não for, escola, ok, roda tranquilo. Se as meninas da limpeza não vão, a escola não funciona, eu sempre falo isso. Mas o que acontece? Por toda essa conotação, por todo esse racismo estrutural, eu tô usando meu exemplo para dizer que eu fui tida como uma diretora grossa, a diretora má, a diretora mas aí a diretora constrói uma casa, a diretora tem um celular bom, ela rouba. Porque se é negro, se é negra, rouba, é ladra, ela desvia dinheiro, ela é isso, ela é aquilo. E é uma fake news que se criam, porque para o brasileiro, ver pessoas negras em posição de poder, em posições, em cargos, vamos dizer assim, prestigiados, em cargos, é assustador. E até hoje eu sou assim. Até hoje tem pessoas que me perseguem por esse fato. Porque é um incômodo. E eu sei porque é um incômodo. Quero deixar claro porque é um incômodo a gente ver uma pessoa negra, médico, diretor, política, jogador de futebol a gente até aceita, mas aí Vinícius Júnior mesmo, não é aceito por quê? Porque isso incomoda. Porque a gente quer ver essas pessoas lá embaixo. Porque é assim que disseram que era para ser. Porque é assim que o capitalismo diz que elas têm que estar lá servindo. Então, se essa pessoa é inteligente, é um problema. Se essa pessoa tem dinheiro, é um problema. Se essa pessoa está num cargo de prestígio, de destaque, é um problema. E a gente tem que se policiar. Policiar não, se vigiar em relação a isso. Será que eu não estou reproduzindo o racismo? E aí é uma luta diária. É uma perseguição.
Porque a gente tá fora do lugar, tá deslocado. E isso sentem todas as pessoas negras. Sente a criança, sente o adolescente, sente o adulto, sente o idoso. É muito difícil viver numa sociedade em que o racismo é estrutural, em que os nossos corpos chegam antes da gente. Antes da diretora, doutora em educação, ativista, escritora chegar, chega uma mulher negra e se incomoda, porque não é para eu estar ali, porque eu tô deslocada. E infelizmente, porque na escola a gente aprende que não são esses lugares. Nas escolas, as crianças negras são tidas como as indisciplinadas, as inseguras, a de família pobre, a que não consegue. Nossa, você acredita que meu aluno negro é o mais inteligente? E por que não seria? Então a gente precisa de tirar a nossa venda de racialidade. Sabe aquela coisa de quando nasce um bebê, de criança negra? Nossa, que bom, né? O cabelo veio lisinho, não veio crespo. Oi? Sabe aquela coisa de, nossa, mas você é negra, mas nem parece, seu nariz não é, sua boca não é. Oi? Nossa, você nem é tão escura assim, por que você fala que você é preta? Oi? Nossa, somos todos iguais. Não somos. O vídeo todo diz pra nós que historicamente não somos, e por isso nós temos o mês de novembro. O mês da paciência negra, da resistência negra. Porque a gente continua com esses discursinhos de ter que ouvir, por exemplo, olha, eu acho que não deveria ter educação para as relações étnico-raciais na escola. Eu acho que não deveria ter projeto para falar de pessoa preta, porque nós somos todos iguais. Não somos. Dá um Google, pesquisa. Quais são os grupos sociais que têm menos escolaridade, que têm menos trabalho, que recebem menos dinheiro, que sofrem mais violência? Pesquisa. Para depois falar, eu digo, gente, que não custa nada dar um Google, né? Custa nada sair um pouquinho das redes sociais, entrar num Googlezinho da vida e pesquisar dados. Bem, então o que eu quero dizer é, nós temos o mês de novembro, um mês para ter uma parada para discutir. Só que tem gente que resume tudo a esse mês, gente. Tem gente que resume assim, é o mês de novembro. Então, no mês de novembro eu vou trabalhar a questão negra. Não, não e não. Na escola em que eu sou diretora, eu já ouvi, porque o projeto que você coloca... Não, não é o projeto que você coloca, é o projeto que é lei. Projeto de educação para as relações étnico-raciais. Um projeto que toda a semana tem uma parada para ele. Sabe qual era o certo? Nem toda semana, o certo era todo dia. O certo era ter em todo o conteúdo de todas as disciplinas um jeito de encaixar um pesquisador negro, um conhecimento negro, a história de uma pessoa negra, uma questão cultural negra. Era isso. Porque a lei diz que quem tá falando não é a Rosana, não é fonte e voz da minha cabeça. Eu sou pesquisadora, né, gente? Não posso ter fonte e voz da minha cabeça. O projeto da Rosana, vozes da cabeça dela. Não, vamos lá. Vamos voltar 5 casas e vamos atualizar. Em 2003, 21 anos atrás, foi promulgada uma lei, a Lei 10.639/2003. Essa Lei 10.639, ela diz o seguinte, que é obrigatório. Então, não é que se eu não quero trabalhar com a cultura negra, não quero trabalhar com a religião, porque eu sou evangélica. Eu não quero trabalhar com a questão do folclore, porque eu sou budista. Eu não quero trabalhar com a questão do negócio, porque eu sou católica. Eu não quero trabalhar, porque, gente, não é questão de querer, é dever, é lei. Lei a gente não discute, lei a gente cumpre. A não ser que você queira mudar a lei. Aí vamos lutar para mudar a lei. Mas até então é lei, é obrigado. Então é obrigatório, a lei diz que é obrigatório, o estudo, o ensino da história e da cultura afro-brasileira, as pessoas negras do Brasil, e africana, não é só do Brasil, temos que falar de África para nossas crianças, para nossos adolescentes, para os jovens, em toda a educação básica. O que é educação básica? A educação infantil também entra. Eu tenho que falar com os meus bebês, eu tenho que falar com meus piquituchos, eu tenho que falar com minhas crianças, eu tenho que falar com meus adolescentes, com as minhas crianças, com os meus adultos, da educação básica. Então da educação infantil até o ensino médio, nas escolas públicas e particulares, nós temos que trabalhar com a história e a cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo. Então não é apenas, olha, eu vou abrir aqui projeto educação, que a gente fala ERER, né? Educação para as relações étnico-raciais. Projeto ERER. Abre aí que a gente vai fazer o caderninho do projeto hoje. Não. Eu tô trabalhando matemática.
Eu vou pesquisar um pouquinho de etnomatemática, vou trazer contribuições dos africanos, que tem muitas na área de cálculos. Eu trabalhando geografia, aí eu vou trazer então uma concepção, uma questão de técnicas, de questões de África e de Brasil. Trabalhando história, vou trazer as contribuições então de povos brasileiros, povos afro-brasileiros e africanos para a escola. Trabalhando artes, vou trabalhar, e não de maneira caricata, gente. De maneira estereotipada. Eu te pergunto uma coisa. Tem o dia lá das mães. Você pede para pegar um rostinho da mãe branca, loira, e botar um espaguete colado no cabelo dela? E por que com a mãe negra você põe espiral, você põe macarrão, você põe rolo de papel higiênico, você põe N coisas no cabelo? Você faz aquele muralzinho para as pessoas encostarem a cabeça assim, né? E terem uma peruca afro. Por que a gente faz isso com a pessoa negra e não faz com a pessoa branca? Racismo. Sim, racismo. O racismo está está ali enraizado na gente. Então a gente acha que eu posso desumanizar a mulher negra. Porque uma mãe negra tem o cabelo necessariamente enrolado? Não. Ela pode ter o cabelo liso. Sim. Ela pode ter o cabelo muito crespo, que não enrola. Ela pode ter o cabelo ondulado. Então não dá pra gente generalizar. Por que em vez da gente pegar e trabalhar negros e negras de maneira caricata, principalmente com a questão do cabelo, a gente não pega e faz um desfile ou um dia de penteado ou fotos dos tipos de cabelo da escola e coloca lá enaltecendo? Por que a gente objetifica, transforma em objeto? E aí eu vi um vídeo na internet que é terrorizante. A mulher pega rolo de macarrão e coloca assim e faz um painel para as pessoas encaixarem a cabeça e tirarem foto. Oi! É o blackface que a gente faz, gente. Blackface de aquele se fantasiar de nega maluca, de pintar o rosto de nega maluca, colocar um cabelo crespo. Isso é estereótipo. Isso desumaniza, isso ridiculariza, isso folcloriza. Isso coloca a pessoa negra numa situação constrangedora. Ninguém quer ser humilhado, ninguém quer ser tirado do sarro. Isso é o racismo recreativo. E a escola não pode fazer isso. Então, se você faz uma atividade na escola em que você ridiculariza, quer dar um exemplo? Eu vou levar as bonequinhas para as minhas crianças brincar. Existe, tô levando essa boneca, ela é tão bonita. Tá. Alguma mulher negra tem essa cor? Alguma mulher negra tem essa cor? Eu tô valorizando a mulher negra ou estou folclorizando, estereotipando? Parece com alguma pessoa? Vamos fazer abaiomi, maravilhosas abaiomi. Isso aqui remete a uma pessoa humana? Não tem rosto. Mas é uma história linda, casa escravizada. Gente, isso aí é fake, pesquisa. Foi uma artesã que fez. Isso aqui não tem nada a ver com a história que veio de África. Não se tem comprovação para isso. Mas a gente faz em sala e explica que as mulheres sofriam e faziam. Mas essa bonequinha aqui, ela humaniza? Ela valoriza os traços da pessoa negra ou ela desumaniza? Então, quando eu fizer alguma atividade na minha escola, eu tenho que pensar, essa atividade humaniza, valoriza os traços da minha população, do meu alunado, das crianças negras, adolescentes negros? Não. Então, elimina. Então não vou fazer nada. Dá pra fazer sim. Deixa eu pegar aqui, dá pra fazer. Deixa eu achar. Espera só um minutinho, eu vou e já volto. É 1 minuto. Tô achando aqui... gente, caiu, gente. É a Dizinha. Quem me deu foi uma amiga, Edneuza. Ela fez a Rosaninha. Aqui, ó, a Rosaninha. Olha aqui. Humaniza. Olha os traços. Olha a delicadeza. Humaniza. Humaniza. Nossa, essa bonequinha que eu compro pra minha criança. Essa bonequinha que eu levo pra escola, que eu desenho. Ó o cabelo. Rosana, mas é um macarrão, é um cabelo duro? Não. Entendeu? A gente tem outros tipos. Olha aqui, olha aqui. A boca, o nariz, os traços. Mas tem só clara. Não, é mais escura. Olha esse aqui, que bonito. Então é assim, valoriza a minha criança ou ridiculariza. Se for ridicularizar, tira. Deixa só o que valoriza das atividades também. Se eu vou falar de escravização, não é nem escravidão, eu falei até muito de escravidão aqui no vídeo, mas é escravização. Por quê? Porque negros não vieram escravos,
né? E até falar o termo escravo, escravo é errado, o certo é escravizado, escravizado. Então a escravização eu vou falar, mas vamos falar então da resistência? Vamos falar dos quilombos? Vamos falar de figuras que lutaram pela liberdade? Vamos falar de Luiz Gama? Vamos falar de Teresa de Benguela? Vamos falar de Zumbi dos Palmares? Então a gente precisa ressignificar o que a gente trabalha em sala de aula. É sobre isso. Eu preciso de ver o que eu estou fazendo é bom, edifica a minha criança, ou eu estou trabalhando de maneira folclorizada. Estou folclorizando, estou estereotipando. Porque não é isso. É sobre valorizar a humanidade. Novembro é para valorizar a humanidade das crianças negras e negras, negros e negras, as crianças. Fazer um mural com as fotos das crianças, fazer um desfile, mostrar o quanto elas são bonitas do jeito que elas são, trazer referências. E não é só em novembro, foi o que eu falei. Projeto Herer, da escola que eu sou diretora, é o ano todo, uma vez por semana tem uma pausa para isso. Mas o ideal é todo dia. Quando eu puder encaixar, eu lembro que eu trabalhava com ensino médio, eu encaixava, trazia algum escritor, trazia algum cantor, trazia alguma pesquisadora, trazia alguma contribuição da cultura negra e fazer aquilo parte. Como que estão os murais da sua escola? Os murais que você faz em aula? Tem só pessoas brancas? Ah, o livro didático sim, ok, mas e você? Você traz, você contribui com o livro didático, traz personalidades negras? Eu lembro que eu ensinava literatura e não tinha Solano Trindade. Opa, eu pegava Solano e trazia Solano. Você tem que trazer, você tem que pesquisar, tem que ter questão do letramento. E tem que ser o ano inteiro, porque a lei diz que é em todo o currículo. Então é em todos os conteúdos, metodologias, atividades desenvolvidas. Mas mais do que isso, gente, é pensar no currículo oculto também. O que é o currículo oculto? As relações que se estabelecem, que não são ali faladas, mas que elas acontecem. Como você olha para o seu estudante negro e negra, como você olha para a diretora negra da sua escola. Como que você olha para a menina da limpeza negro e negra, para outra professora negra da escola? Ai, é ela que tem que trabalhar a questão racial. Na verdade, não somos nós negros que temos que trabalhar, não é obrigação nossa, não. Porque não fomos nós que escravizamos, não. Quem escravizou foram os brancos, quem deveria reparar eram os brancos. Então é uma luta que a gente faz por entender e fazemos essa luta, e essa luta não é só da professora negra, do professor negro, essa luta tem que ser da escola toda, tem que ser de pessoas negras e pessoas não negras, aliados e aliadas que a gente fala, porque a gente não vai vencer o racismo só com as pessoas negras. Então não é pegar a professora negra, toma, trabalha você com a negritude, pesquisa você porque você que sabe. Não, a gente pode estudar, tem internet para isso, tem vídeos para isso. Vamos na internet, vamos seguir o pessoal, um pouquinho de cada vez, pílula de conhecimento, né, pra gente entender que a palavra denegrir é horrível, é tornar negro no sentido pejorativo. Então, em vez de denegrir, eu vou falar ofender. Eu vou dizer, ah, você está manchando a minha reputação, você está estragando a minha reputação, você está minimizando a minha reputação, não denegrir, né? A pessoa de não falar escravo, escrava, porque parece que é permanente, parece que eles nasceram assim, morreram assim, vão ser assim. Não, eles foram. Então, o certo é escravizado, escravizada, né? A questão de, por exemplo, não trazer, gente, a menina bonita do laço de fita, aquele livro que vocês acham maravilhoso, e colocar, não, ele é um livro que reforça estereótipos racistas, porque não são todas as pessoas negras que têm o cabelo como o da menina bonita do laço de fita. Há várias meninas bonitas sem laço de fita. Então tem menina com cabelo com trança, tem menina com cabelo raspado, tem menina... Então enaltecer todas as texturas, todas as diferenças de diversidade, porque nenhuma pessoa negra é igual a outra, nenhuma. Assim como nenhuma pessoa branca é igual a outra, não somos todos iguais, somos diversos. E a gente tem que, no mês de novembro, valorizar a cultura e a história afro-brasileira e africana. Então, para agora, novembro, o que eu falo assim de dica importantíssima? Não faça mural que coloque negros e negras em situação vexatória, em situação cômica. E a arte pela arte. Vou fazer um painel que o cabelo das pessoas negras vai ser feito do objeto XPTO. Aborta essa missão. Tira isso.
Pega e humaniza as pessoas negras e negras. Faz um vídeo das pessoas negras da escola. Tira fotos, faz um mural das pessoas negras da sua sala, da sua turma. Ai, mas eu quero enaltecer os tecidos, ok? Ai, eu quero nessa parte valorizar a questão do folclore, ok? Mas também humaniza. Traz uma pessoa, eu vou trazer o que foi inspirado, porque essa boneca foi inspirada em uma mulher, né? Essa aqui foi inspirada na Taió, da Kiusane de Oliveira, né? Essa aqui foi inspirada em mim, Rosaninha. Então, assim, traga pessoas traz história de pessoas durante o ano todo, não só em novembro. E não use mais esse discurso de, ai, somos todos iguais. Pra que falar disso? Os próprios negros, não. Eu já disse aqui um monte de coisa. E eu resumi, assim, séculos e séculos, tá? Foi uma gotinha no oceano. A gente sabe que sim, existem diferenças, sim, pessoas negras sofrem racismo diariamente e nós precisamos de agir. E como que a gente vai agir dentro da nossa escola? Primeira coisa é pensar que a consciência negra tem que ser um momento que nem a gente vai fazer na escola que eu sou diretora. A gente vai fazer uma festa para enaltecer a cultura negra. A gente vai trazer culinária, folclore, a cultura, sempre pensando que não é de maneira caricata e estereotipada, né? Não é a nega maluca, não é a Bayomi por a Bayomi. Pode usar a Bayomi? Acho muito legal, mas eu vou usar a Bayomi em que contexto? Né? Qual que vai ser o objetivo da atividade que eu vou usar a Bayomi? Dizer que os negros sofriam? Não. Vamos trazer histórias de resistência, histórias de superação, para que as pessoas negras se orgulhem e falem, olha, na minha escola, olha que bonito, mãe, pai, essa é a minha exposição. Nós vamos trazer isso e depois a gente vai fazer, inclusive vai reunir todas as ações e vamos fazer um livro para ir para as famílias com as fotos, né? Vamos selecionar, que a gente já fez no ano anterior, vai sair esse ano, depois no próximo ano e assim por diante, 10 fotos de atividades, porque a gente está fazendo atividades na escola, que eu sou diretora, atividades durante todas as semanas, tem uma atividade, escolher 10 fotos significativas, postar essas fotos lá e mostrar que é possível trabalhar a educação para as relações étnico-raciais, não apenas no novembro, mas no ano todo, né? E pensar em sequência didática, incluindo conteúdo, né? E não ter vamos parar para falar disso. Não, pega um gancho. Eu tô falando sobre história, tô falando sobre período XPTO, puxa desse período e linka com outro. A gente é tão criativo. Dá para fazer isso. Nossas crianças agradecem. Elas precisam, né? Sendo diretora de uma escola em que a maioria das crianças é negra, este ano, por exemplo, eu tive a oportunidade de sair para várias outras escolas. E no meu coração bateu assim. A gente tem que estar onde precisam da gente. E andar nos corredores da escola municipal, Professor Benedito Cleto, em Sorocaba, em que eu sou diretora, com quase 1000 alunos. A maioria das crianças ali negras. E as crianças negras virem me abraçar e dizer, diretora, você é tão linda. Diretora, o seu cabelo parece com o meu. Você parece comigo. Isso é representar. E aí eu decidi continuar na escola. Por quê? Porque eu sei que ali eu tô fazendo diferença. E eu gostaria de entrar em cada escola do Brasil, conversar com os professores, sensibilizar e dizer, apesar de não ser negro, não ser negra, não se aceitar, não se reconhecer ou não ser, você tem uma responsabilidade social de fazer com que essas crianças negras se sintam acolhidas, se sintam amadas, se sintam especiais, porque é barra. Vou dizer, eu, que posso dizer assim, que dentro do meu patamar, né, agora eu tô entrando no pós-doc, venci na vida. Até hoje, tenho olhares, perseguições e situações em que querem me desumanizar, em que querem imputar para mim, ai, tá vendo? A grossa, a ruim, a má, a ladra, porque são esses estereótipos que colocam na população negra, né? Grada Quilomba fala, é o incivilizado, é o bárbaro, é o promíscuo, é tantas coisas. Se eu, Rosana, sofro esses reflexos do racismo, e tô falando literalmente, porque eu sofro mesmo até hoje, a gente continua lutando, sofro, mas não me calo, continuo resistência. E as crianças?
E os bebês? E as crianças pequenas? E os adolescentes? Se para mim toca uma adulta é difícil, imagina para eles. Então a gente tem que fazer o espaço escolar um espaço de acolhimento, em que essa criança e esse adolescente, esse bebê, adulto, até negro e negra, se sinta empoderado, se sinta respeitado, se sinta valorizado. E não é de maneira caricata, folclorizada, estereotipada, cômica que a gente vai conseguir. É de maneira sensível, é de maneira delicada. Olha aqui, gente. É dessa maneira que a gente vai conseguir. É pelo amor. O amor da Bell Hooks, que é uma combinação de responsabilidade, de conhecimento, de cuidado, de respeito, de compromisso. Que nós tenhamos isso com a causa negra, não apenas no novembro. E chega, né, de ser o mês da paciência, da resistência. Que seja um mês de consciência e que seja um mês de comemoração, tá bom? É isso que eu desejo para todos nós. Um grande beijo, que você faça a diferença aí na sua escola. Tô fazendo na minha. E você faça na sua escola, na sua casa, no seu círculo de amizades. Nós precisamos de aliados na luta. Tanto pessoas negras quanto não negras. Não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. Agir. Espero a sua ação. Grande beijo. Até mais.